Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Hoje vamos dar continuidade aos estudos sobre a cronologia dos Evangelhos. No capítulo anterior, a gente destrinchou, explicou a parábola do semeador. Aliás, o Senhor Jesus também fez uma explicação e hoje vamos estudar outra parábola. Nessa série de capítulos, vamos ver algumas parábolas que o Senhor ele falou em sermões que fazia à beira-mar, e também com seus discípulos em privado, onde ele explicava o que era o reino de Deus. Hoje é a parábola do joio, também conhecida como a parábola do joio e do trigo. Mas antes que tudo, aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em teologia pelo Instituto Mundo Bíblico. E eu peço para você, curte, compartilha, inscreve-te no canal para que o YouTube reconheça que o tema é interessante e a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Eu te peço que você, para se converter em um canal de bênçãos do Senhor, a ordem do Senhor Jesus foi: pregai o Evangelho até os confins da terra, tá bom? Até os confins da terra. Se você não quer pregar, compartilha os vídeos, para que eles avancem, eles cheguem, principalmente com os membros da sua família, tá bom? Então, esta parábola do joio encontra-se só no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 13, dividido em duas partes. A primeira parte é entre os versículos 24 e 30, onde Jesus ele fala a parábola, e entre os versículos 36 e 43 ele explica em privado a parábola para seus discípulos, tá bom? Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, a partir do capítulo 13, versículo de número 24, tá bom? E a palavra de Deus diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para quê? Ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo? Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Passamos agora para o versículo número 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, ou seja, Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que juntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Maravilha, meus queridos. Uma parábola muito importante que vamos destrinchar agora. Bom,
Jesus aqui comparou o reino dos céus à lavoura de um homem. Este homem semeou boa semente de trigo em seu campo, mas durante o seu período de descanso veio um adversário e semeou joio no meio do trigo. Passando o tempo, o trigo cresceu e frutificou, mas junto dele também apareceu o joio. Eu queria aqui, meus queridos, falar um pouquinho sobre o joio. O joio, ele existe de verdade, ele é uma erva daninha, também chamada de zizânia, mas tecnicamente ele é chamada de Lolium temulentum. Ele também é conhecido como centeio falso, que enquanto está crescendo é muito semelhante ao trigo. Apenas quando as espigas se formam é que é possível distinguir, fazer uma distinção correta do joio. Isso fala também que a farinha de trigo feita com a mistura desse centeio falso, ela é venenosa, tá bom? Então o joio não presta. Ao constatarem que havia joio entre o trigo, os servos do dono questionaram o dono e perguntaram por que a presença dessa erva danina, se ele havia semeado boa semente. O agricultor respondeu que o inimigo havia feito aquilo, que o inimigo havia semeado essa erva daninha. Os servos se disponibilizaram prontamente para arrancar o joio, mas o dono do campo o impediu, já que poderiam também arrancar o trigo. Ordenou que deixassem ambos crescerem juntos até o dia da colheita, até o dia da ceifa. Neste dia, porém, os ceifeiros teriam ordens para colher primeiro o joio queimado, enquanto o trigo seria guardado no seu celeiro. Tá bom? Mais ou menos assim. O próprio Jesus, ele explicou a parábola aos seus discípulos. Jesus raramente interpretava suas parábolas. Interpretou a parábola do semeador e agora interpreta a parábola do joio também. Ele raramente interpretava suas parábolas, por quê? Porque sabia que todas as pessoas que verdadeiramente amavam a Deus entenderiam sua mensagem. Mas, para que nada faltasse aos discípulos, ele explica algumas delas. Jesus explicou que o homem que semeou a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, ele, o Filho do Homem. Vale saber que o título Filho do Homem é uma autodesignação que ele usava muito. Este é um título muito significativo que aponta tanto para sua plena humanidade quanto para sua plena divindade. Tá bom? O campo serve como representação do mundo. A boa semente de trigo representa os filhos do reino. O joio representa os filhos do maligno, os ímpios. O inimigo que semeou o joio, o diabo, Satanás. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Tá bom? Os anjos, ao serviço do Senhor, no dia final, como ceifeiros, tirarão do reino todo o joio, ou seja, tudo que foi semeado pelo diabo, isto é, os ímpios, aqueles que praticam o mal e são motivos de tropeço. Eles serão lançados na fornalha ardente, o inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Por outro lado, a boa semente, isto é, os justos, eles brilharão como o sol no reino de Deus. Promessa do Senhor Jesus. A parábola do joio, ela fala do caráter heterogêneo atual do reino de Deus, mas também ressalta sua consumação futura em plena pureza e esplendor. Tá bom? Assim como em uma lavoura que, enquanto as plantas crescem, ervas indesejadas também crescem junto, assim também ocorre no reino de Deus hoje. Mas no final, tanto a lavoura como o reino são submetidos a uma rigorosa limpeza
Neste dia os ceifeiros separam os resultados da boa semente da praga que cresceu no meio delas. A parábola aponta para a realidade da existência do mal entre o bem no reino. Em determinados estágios, o mal se alastra de uma forma tão sorrateira que é praticamente impossível diferenciá-lo. A parábola também revela a verdade de que, no final, o Filho do Homem cuidará, através de seus anjos, de separar os bons dos maus. Os ímpios serão tirados do meio dos redimidos. Os filhos do maligno serão perfeitamente distinguidos dos filhos de Deus e serão lançados no lugar de tormento. Os fiéis entrarão na bem-aventurança eterna. Eles estarão para todos sempre ao lado do Senhor. Eles foram plantados pelas mãos do grande semeador. Eles são fruto da boa semente e os celeiros daquele que os plantou, estão reservados exclusivamente para recebê-los. Tá bom? E esta parábola, ela nos traz 3 lições importantes. A primeira lição, a necessidade da paciência diante do joio. A principal lição diz respeito à paciência. A ordem para deixar o joio crescer no meio do trigo fala exatamente disso. Esta não é uma ordem para que o pecado seja tolerado no meio da igreja. Simplesmente, os servos de Jesus devem estar dispostos a esperar pacientemente pela decisão do Filho do Homem no dia da ceifa. No livro de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5, a palavra de Deus diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então todo homem receberá de Deus o louvor. Glória ao Senhor. Meus queridos, não devemos nos preocupar em destruir o joio, tá bom? Mas em levar a todos a palavra da graça salvadora de Jesus Cristo, tá bom? E assim brilharemos por toda a eternidade. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, está escrito: e aqueles que forem sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Glória ao Senhor. Então, a segunda lição: o joio está misturado no meio do trigo. Satanás se empenha em falsificar a mensagem do Evangelho, meus queridos, de modo que seus representantes se misturam no meio do verdadeiro povo de Deus. Isso é fato. Eles se misturam e se tornam muitas vezes imperceptíveis, sorrateiros, e buscam entrelaçar suas raízes com o intuito de fazer com que os verdadeiros crentes tropecem em seus enganos. Satanás se opõe à igreja com 4 coisas. Em primeiro lugar, um evangelho falso. No livro de Gálatas, capítulo 1, nos versículos 7 e 8, está escrito: entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Então, meus queridos, Satanás, ele tenta com o falso evangelho. Tem muitas congregações que distorcem a palavra de Deus. Então, a gente tem muita sabedoria e saber interpretar, saber ler a palavra. Por isso eu falo, assiste os vídeos, lê a palavra de Deus e põe ela em prática.
porque aí você vai saber quem está falando errado depois, tá bom? Outra coisa com que Satanás usa para se opor à igreja é os falsos apóstolos, os falsos profetas, tá bom? No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, nos versículos 13 até 15, está escrito: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjos de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, Paulo aqui está falando, se o próprio Satanás ele finge ser um anjo de luz, ele se transforma em um anjo de luz para enganar, imagina seus servos. Os seus servos fingem ser filhos da justiça e vão estar ali tentando destruir a obra de Deus, tentando trazer um falso evangelho, um falso ensino para que as pessoas tropecem. Eu vejo tanta gente cega nas igrejas que não leem a palavra de Deus, que só estão acreditando no que o próprio líder da congregação fala. Não, meus queridos, ele é falho, ele é pecador. Não estou falando que todos os pastores são filhos de Satanás, de jeito nenhum. Estou falando que podem haver pastores, sim, filhos do diabo, ocultos, falsos apóstolos, que podem estar trazendo palavras tergiversadas, palavras que entram no falso evangelho, e que a gente tem que saber discernir e a gente tem que saber lutar contra isso, para não ser enganado, né? Então, outra das coisas é a falsa justiça. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 3, está escrito: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então, certamente aqui, meus queridos, pessoas que estão fazendo coisa errada, pessoas que não se submetem aos mandamentos do Senhor, pessoas que estabelecem mandamentos que não existem e enganam e até obrigam a pessoas a fazer coisas que Cristo não orientou. Então isso é muito perigoso. Então esse joio que está crescendo, no meio do trigo. E por último, os falsos irmãos, que existem sim. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, ele descreve que enfrentou vários perigos em suas viagens missionárias. E um deles, aliás, foi o último dos que mencionou, foi o perigo dos falsos irmãos. Então, existem irmãos que estão aí, ombro com você, sentado no culto, e eles são falsos, são filhos de Satanás. Mas Jesus, ele orienta o quê? Deixa o joio crescer. Você tem que ser trigo, meu querido. Você tem que se alimentar todo dia do adubo, da água. Tem que se alimentar da palavra de Deus. Você tem que pôr em prática a palavra de Deus. Você tem que gerar frutos. Frutos que demonstrem que você é uma árvore boa, que você está em um caminho de santidade, tá bom? Deixe o joio crescer. No final, Jesus prometeu que ele vai ser colhido, vai ser colocado em feixes e vai ser lançado na fornalha acesa, tá bom? Não esteja agora policiando. Claro, se você percebe que o pecado está acontecendo na sua igreja, que tem alguém já que abertamente se definiu joio, e que está fazendo coisa errada, você deve denunciar, tá bom? Você deve combater para que outros irmãos não caiam em pecado. Mas agora não esteja aí olhando a ver quem é, quem não é, e julgando às vezes errado. Deixe o joio crescer. Jesus ordenou aos seus ceifeiros: não é para colher agora não. No dia final, na consumação do século,
Aí vocês vão saber distinguir quem é joio e quem é trigo. O joio, ele vai para onde? Para o inferno. O trigo vai para o celeiro do Senhor Jesus. E a terceira lição é que o joio será definitivamente separado do trigo. Glória a Deus, que esse dia chegue já. A união entre o joio e o trigo não será definitiva, segundo a palavra. O joio ele cresce na mesma lavoura do trigo, sobre a mesma terra, recebe os mesmos nutrientes, recebe o mesmo adubo e é regado pela mesma água. Bom, mas um carrega em si a vida, enquanto o outro carrega em si a morte. Tá bom? No dia do juízo final, toda impureza será arrancada do reino. Tudo aquilo que afronta e transgride a lei de Deus será removido. A verdadeira igreja estará finalmente reunida em todo o esplendor e com aquele que a plantou e lhe foi sua pedra angular. Então, os redimidos viverão por toda a eternidade no universo transformado, não mais sujeito aos efeitos do pecado. Esta separação ocorrerá somente, queridos, somente no dia da ceifa, não antes, tá bom? Então, presente aqui, para concluir, o mal está misturado com o bem, meus queridos. O joio está crescendo no meio do trigo, tá bom? Nós temos que tolerar o joio, nós temos que estar alerta, nós temos que ter cuidado com falsos apóstolos, com falsos profetas, com falsa justiça, com falso evangelho, com falsos irmãos. É normal conviver. Você não deve se desanimar quando na sua congregação você encontre isso. Por quê? Porque já Jesus falou, o joio está no meio do trigo. Mas, paciência, ele vai ser colhido e lançado fora. Então, o que você deve fazer? Em vez de estar preocupando se seu irmão é joio ou seu pastor é joio, você deve fazer o que o Senhor Jesus falou. Prega as palavras da graça do Evangelho de Jesus a toda criatura. Tenta converter. Você não vai converter, mas passa, semeia a semente, a boa semente, no coração de todos aqueles que queiram recebê-la, tá bom? A palavra de Deus vai fazer seu efeito bom, né? E aqueles que não se converterem e decidam continuar sendo joio, então já receberão o seu galardão, que vai ser o fogo eterno da fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então cada um escolhe o que decida para a sua vida. Deus deu livre-arbítrio, tá bom? Deus deu livre-arbítrio. Você quer ser queimado na fornalha? Então vai lá, no sauna, gostoso. Agora nós, trigo, queremos estar no celeiro do Senhor. Para isso, passaremos por provações, sofreremos, carregaremos a nossa cruz, andaremos em santidade, renunciaremos a nossa carne, autorrenúncia do eu homem para aceitar o Espírito Santo. Mas a vitória, ela é garantida e prometida aqui pelo Senhor Jesus. Que os justos, olha o que ele fala aqui, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá bom? Gostaram do estudo, meus queridos? Então, eu estou muito feliz por estar aqui, por estar trazendo esta palavra, deixar que o Espírito Santo ministre para vocês, que esta palavra chegue àqueles que precisam ouvi-las. Se você já é filho de Deus, se você já é trigo crescendo na lavoura do Senhor, que esta palavra consiga te alimentar,
que você consiga estudar diariamente a palavra, que você consiga interpretar as palavras, porque o reino do Senhor está aqui, né? E estamos crescendo juntos, joio e trigo. Então é bom saber reconhecer, saber nos alimentar da água, do adubo e da terra do Senhor, para poder crescer sadiamente e um dia resplandecer como o sol no meio do reino do Pai. Tá bom? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Pai, obrigado por nos plantar em terra boa, pela semente que a Tua palavra é, porque ela entrou em um coração que aceita e nos transforma. Oh Senhor, obrigado. Obrigado por tudo, pelos livramentos. Obrigado pelos livramentos diários que o Senhor nos dá. O inimigo se levanta, Pai. O inimigo se levanta dia a dia, nos evita que nós lemos a palavra, quer nos introduzir um falso evangelho, quer trazer para nós, para cima de nós, falsos profetas, falsa justiça, falsos irmãos. Mas nós estamos contigo, Senhor. Nós queremos enraizar essa terra que é o reino de Deus. Nós queremos ser árvore que cresça e que dê frutos bons, frutos do Espírito. Peço misericórdia, Senhor. Nos ajude e nos afasta de toda tentação, de todo mal, de todo joio que queira nos enganar e nos queira transgredir a Tua palavra em nossa mente. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, entra na vida desse irmão e dessa irmã. Coloca nele um coração de carne. Coloca nele um coração novo. Tira esse coração de pedra. Que ele venha entender a palavra e praticá-la. Que ele venha aceitar a todos como são e se aceitar como pecador. Que ele venha entrar em santidade. Que ela venha a gerar frutos a 100 por 1. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, muito feliz novamente por estar aqui e até o próximo estudo, no qual continuaremos destrinchando palavra por palavra, trazendo o ensino dado pelo Espírito Santo para ti, para que coloque a palavra de Deus em prática, para que entenda os evangelhos e para que consiga explicá-lo àqueles que hoje ainda estão em trevas. A paz do Senhor seja com você e a sua família.